Muito boa tarde a todos aqueles que se reúnem aqui 2 vezes por semana nesta nossa página para estudarmos algumas questões relativas ao tema da propedêutica jurídica, a introdução ao pensamento jurídico. Nós estamos eh, cuidando nestas mais recentes exposições de algumas ideias de José Pedro Galvão de Souza. Aqui nos reunimos, felizmente, graças ao generoso apoio que nos é dado pela Anoreg do Paraná, que faz a divulgação, né, prepara o banner eletrônico e com muita competência e sempre tratando de divulgar aqui essas nossas reuniões. Eu agradeço, portanto, a Anoreg do Paraná, principalmente a sua presidente, a doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo Dalla Vecchia, que é tabeliã na cidade de Curitiba, bem como a toda a equipe administrativa da Anoreg do Paraná e, de modo particular, a doutora Mariana Herrera, que lidera esse trabalho de divulgação. Muito obrigado. Bom, nós, como vimos, estávamos tratando até aqui do tema, do conceito, da noção de direito, da vastidão disso, da profundidade disso. Examinamos no plano semântico, no plano, um tanto no plano real, examinamos a questão no âmbito do símbolo, lembram-se dessa importantíssima contribuição de Sebastião Cruz, o grande romanista português. Prosseguimos depois, apreciando um tanto, ainda que resumidamente, o pensamento de Soares Ramos a respeito das diferentes concepções do termo direito natural. A meu ver, questão clave para evitar confusões quando há referências ao direito natural. E por sugestão de um destes nossos assistentes aqui dessas nossas reuniões, nós começamos a enveredar pelo campo do direito público, ou seja, tentar encontrar, caracterizar nesta visualização geral de direito de que se trata quando se fala do direito público. E para isso nada melhor do que caminharmos no que eu tenho chamado de uma verdadeira excursão pelo pensamento daquele que foi o maior justnaturalista brasileiro, um dos maiores filósofos do direito no Brasil, um grande professor de teoria do Estado, o meu mestre José Pedro Galvão de Souza. Ainda hoje, depois da aula, eu tratarei de postar aqui, ou então já estou vendo que a estimada Laura Porto está aí no grupo. Laura, se possível, se você tiver a indicação, eu hoje à noite, acho que, não sei se 8h30 ou 9 horas, eu participarei de uma, estão chamando aí de expressão da moda, de uma live com um grupo, o Grupo Veredas, que é integrado por 3 grandes juristas pensadores jovens do Brasil, para falar sobre a obra de José Pedro. Tantinho sobre isso. E eu não tenho agora de cabeça, não sei o endereço do Veredas, que eu acho que o endereço é tanto do YouTube quanto do Zoom. No Zoom acho que não tem acesso geral, acho que é do YouTube mesmo. Se você puder, Laura, postar isso, eu agradeço. Por favor, muito obrigado. Bom, então eu dizia, vamos prosseguir aqui na análise do tema que é tratado por José Pedro. Nesse livro, que foi o primeiro livro de José Pedro a que eu tive acesso. Foi o livro que, aliás, no final da década de 60, quando eu cursava o primeiro ano da Faculdade de Direito, serviu de guia para as aulas da cadeira de Teoria do Estado, que eram aulas então ministradas pelo grande professor e que foi discípulo de José Pedro, Clóvis Lema Garcia. E esse livro, chamado Iniciação à Teoria do Estado, foi publicado em 1967, é um livro muito claro e muito preciso, mas um livro exatamente que corresponde ao seu título, Iniciação à Teoria do Estado. É o que nós estamos buscando aqui nessa nossa primeira excursão. Bom, nós o que cuidamos aqui
a respeito desse livro. Inicialmente foi a definição de sociedade, e aqui nos encontramos com esta evidência que nem sempre referimos, que a sociedade é um composto de outras sociedades. A sociedade política, a sociedade civil, é uma sociedade de sociedades. Societas societatum, ou seja, uma sociedade de sociedades. E não um grupo amorfo de indivíduos. Ou seja, é frequente que nós, então, embora isso seja evidente, seja notório, seja fácil de verificar, costumamos desconhecer essa circunstância. Passamos ao largo de que a sociedade se compõe de outras sociedades. E que, portanto, essas outras sociedades têm seus direitos. Seus direitos não são só individuais, não são só direitos dos indivíduos. O indivíduo não está entregue sozinho em face do Estado, mas sim está ele, indivíduo, integrado em várias sociedades menores, sociedades que têm os seus direitos e que, por isso mesmo que têm os seus direitos, são limitadoras dos excessos jurídicos do Estado. Esse é o ponto a considerar. Depois desta primeiro capítulo da obra de José Pedro, o segundo capítulo dele é dedicado às sociedades políticas e à ordem natural. E nós paramos exatamente no fecho deste capítulo, porque a seguir vem o tema do bem comum, que é um tema extremamente delicado, e eu entendi por bem iniciar o tratamento do assunto do bem comum na sequência ainda da consideração do relacionamento entre os grupos sociais e o Estado, que é o que nós vamos, então, a partir de agora, considerar. Diz José Pedro que ensinavam Aristóteles de Santo Tomás. Essa é uma referência frequente na obra de José Pedro. José Pedro é um pensador tomista, um grande pensador tomista. E, portanto, não é incomum encontrar na sua obra referência a esses dois maiores nomes do pensamento aristotélico tomista, por isso mesmo assim designado. Ensinava Aristóteles de Santo Tomás que a Civitas, o Estado, é a comunidade perfeita. E por que ela é perfeita? Atenção para essa designação. Perfeita não quer dizer algo pleno de virtudes, isento de deficiências, imune a vícios, mas sim é uma comunidade que se diz capaz de realizar o seu fim sem precisar do auxílio de outras sociedades. O Estado deve ser capaz de realizar o seu fim sem precisar do auxílio de outras sociedades, exatamente para que tenha soberania política, ou seja, que possa ser última instância decisória. Se o Estado necessita, para a sua existência, de outras sociedades, o que não exclui aqui, como veremos, o papel importante da comunidade das nações e a conveniência da solidariedade entre os povos. Isso é outra coisa. Mas o Estado deve ter todos os meios para prover as suas finalidades, para poder ser, portanto, uma comunidade perfeita, coisa que não é a família. A família não é uma comunidade perfeita. A família é uma comunidade natural que depende de outras famílias, depende de outras sociedades, depende do poder político para poder cumprir todos os seus fins. Aristóteles de Santo Tomás prossegue aqui a obra de José Pedro. Tomava a expressão comunidade perfeita no sentido de ordem social plenamente realizada ou acabada. A palavra perfeita vem do verbo perfitio, perficere, que significa terminar. Nesse sentido, muitos sociólogos usam hoje a mesma expressão, dizendo que o Estado é a sociedade perfeita na ordem temporal. Aí prossegue José Pedro. Assim como a Igreja é a sociedade perfeita na ordem espiritual. Lembremos-nos aqui, algo muito relevante. José Pedro era, a esta altura, quando escreveu o livro, em 1967, professor catedrático da Faculdade Paulista de Direito, assim se chamava esta faculdade, integrada à Universidade, então, Católica de São Paulo. Então, era uma universidade católica. E, portanto, era plenamente justificável que ele, fazendo um livro dedicado aos seus alunos da Universidade Católica, postulasse no seu livro a posição católica da teoria do Estado. Tanto é mais do que justificado que ele adote esta posição. Aliás, eu poderia adotá-la
independentemente dessa direção do livro, como aliás sempre fez em todas as suas obras. Mas aqui, mais expressamente, mais manifestamente, manifestou o seu posicionamento católico para atender aquilo que se esperava então, e penso que se espera hoje, atualmente com muita expectativa, quem sabe, com muita ansiedade, para dizer melhor, que as universidades católicas sejam efetivamente isto, ou seja, católicas. Então, dizer que tanto o Estado é a sociedade perfeita na ordem natural, quanto a Igreja é a sociedade perfeita na ordem espiritual. Igreja, que com a mais bela das definições se conceitua corpo místico, portanto, uma comunidade, ou um conjunto orgânico, corpo místico, cuja cabeça é Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a belíssima definição que, dentre outras, que se pode dar de igreja. O Estado é uma sociedade plenamente suficiente ou autárquica, prossegue José Pedro. Já as famílias podem precisar do auxílio do Estado. Por exemplo, uma família indigente que necessite do auxílio do Estado. Mas o Estado deve bastar-se sempre a si mesmo. Para chegarem a esta autossuficiência, os agrupamentos menores tendem naturalmente a dívidas. De fato, na semana passada, na quinta-feira, eu, ao referir-me um tanto ao tema da cidade como comunidade de tívidas, né, como polis, eu observei que valeria muitíssimo a pena todos que se dedicassem à leitura de dois pensadores. O Lewis Mumford, especialmente no seu livro A Cidade na História, que é uma preciosidade, e toda a obra de Patrício Handley, que foi possivelmente o maior urbanista que nós tivemos aqui na América Hispânica. E ali nós vamos verificar exatamente isso, que as famílias se unem para poder atingir essa autossuficiência que elas não possuem de maneira isolada. Nas sociedades políticas mais simples, observa José Pedro, assim, a tribo, há uma transição entre a sociedade doméstica, aí a família, e a sociedade política. E essa autossuficiência ainda não existe. Na tribo não existe autossuficiência. A complexidade das relações que se formam na tívitas se aperfeiçoam nos impérios e nos grandes estados que vão tornando a sociedade cada vez mais capaz de se bastar a si própria, seja de manter a sua independência, assegurando os interesses de todos os grupos que a compõem. Aí se aplica, dizer, a lei da divisão do trabalho, permitindo aos homens alcançar maior soma de bens, graças à cooperação e à especialização. Notem, portanto, que ele aqui já começa a introduzir-se num campo importantíssimo, que é o campo da economia política. Corresponde, pois, prossegue ele ainda no texto Sociedade Política, a uma tendência natural das outras sociedades que a constituem, dando plena expansão à inclinação da natureza humana para a vida social. Isso aí é um ponto de relevo que eu queria observar, tanto do ponto de vista geral da visão de José Pedro, como especificamente nesta passagem, a realização da natureza humana. O homem tende, por natureza, a associar-se. Mas essa inclinação do homem à vida social, à vida associativa, ela também tende à realização de todos os bens possíveis no plano temporal e no plano espiritual. E nós vamos ver adiante, quando falarmos do bem comum, sobre como se organiza ou se ordena essa busca do homem, tanto pelos bens temporais quanto pelos bens espirituais. Mas por agora, ele observa com razão que a tendência natural, ou seja, essa inclinação natural do homem a viver em sociedade, é essa mesma tendência que o leva a formar o Estado, ou seja, a buscar uma comunidade perfeita também no plano natural. Uma comunidade perfeita para a realização dos bens temporais. Uma comunidade que possa realizar por si própria, sem dependência de outros, os seus fins. E esse é o Estado. Agora, o que eu queria chamar a atenção é a perspectiva geral de José Pedro. José Pedro tem uma grande vantagem, a meu ver, em seu pensamento, que nem sempre se encontram em alguns bons pensadores, é verdade,
mas que recaem no chamado doutrinarismo. É, são, formam-se muito nas questões abstratas, mas é exatamente por isso, porque muitos se alimentam da doutrina, sem examinar a realidade das coisas, distanciam-se dessa realidade. Então permanecem, por assim dizer, numa linha abstracionista. Isto que o Leopoldo Eloy Palacios chamava, no seu belíssimo livro Prudência Política, La Prudência Política, chamava de doutrinarismo, tendência idealista, que é também aquela, no fundo, foi o que muito adversou o nosso, provavelmente o nosso maior sociólogo, que foi Oliveira Viana. Essa tendência do idealismo utópico, de um certo marginalismo em relação à realidade. Não se vê qual é a realidade. Busca-se nos livros a elaboração a priorística de determinadas ideias de natureza política. E pior para a realidade, se a realidade não se conforma a esse molde, que se forma de maneira abstrata. Diz José Pedro que esses grupos sociais menores têm, cada um deles, os seus interesses próprios, e que, portanto, são interesses, porque estão numa coletividade, interesses que devem ser subordinados ao interesse coletivo. Mas é preciso entender que gênero é de subordinação, o que se encontra nesse relacionamento dos fins dos vários grupos sociais, ou corpos intermediários, e os fins do Estado. E José Pedro, então, diz com razão que a missão do Estado não é a supressão desses grupos, não é suprimir esses grupos, absorvê-los. Seja como tentou fazer diretamente a Revolução Francesa, uma supressão efetivamente fática desses grupos, como se esses grupos pudessem deixar de existir por meio de decreto, seja por meio de sua absorção no organismo burocrático, no organismo estatal, como ocorreu, por exemplo, mais agudamente na Itália fascista, mas de algum modo também a isto tendeu o regime de Salazar em Portugal. Por mais que seja necessário dizer que há muita distância, muitíssima distância, entre Antônio de Oliveira Salazar e Benito Mussolini. Tenhamos muito claro, não só distância pessoal, ou seja, de virtudes, mas distância também nas doutrinas, mas houve uma certa tendência no Estado corporativo português a essa absorção das corporações pelo organismo burocrático. Muito mais aguda, claro, no fascismo italiano. Mas, professor José Pedro, o Estado deve servir de árbitro entre esses grupos, assegurando o bem comum de toda a sociedade e harmonizando os interesses dos diversos grupos. E aí prossegue falando na garantia dos direitos fundamentais da criatura humana, na família e nas outras sociedades, porque é na família e nas outras sociedades que o homem encontra o seu aperfeiçoamento. Ou seja, o Estado deve cuidar exatamente desta perfeição humana, de ajudar a perfeição humana. E onde os homens encontram os elementos para a sua perfeição? Na família e nos grupos sociais em que participam. Vejam que a ideia de um Estado, que ele, Estado, promove medidas de reengenharia social calcadas em ideologias alheias da realidade do seu povo, não está proporcionando as condições para o bem-estar das famílias e dos indivíduos. Não está reconhecendo a naturalidade e a historicidade da formação desses grupos. Eu, na semana passada, observei muito isso, ou seja, ao lado de uma natureza ontológica, metafísica, que há nas sociedades naturais, nós também temos uma outra natureza, que é a natureza histórica, a historicidade das sociedades, que põe à mostra, portanto, algumas exigências que se connaturalizam com a vida desses grupos sociais. Daí, a afirmação de José Pedro de que o Estado existe para o homem e não o homem para o Estado. Então, o Estado existe para o homem e não o homem para o Estado. Esse é o primeiro ponto a afirmar. O Estado, prossegue José Pedro, tem um fim meramente temporal, enquanto o homem se destina à eternidade e procura na vida social os elementos que o auxiliam a alcançar a finalidade transcendente
de sua existência. Bom, sem embargo disto, guardemos-nos de imaginar que quando se afirma que o Estado existe para o homem e não o homem para o Estado, frase absolutamente correta, nós estejamos diminuindo em demasia o papel do Estado. Seria negar ao Estado o caráter de sociedade natural. O Estado é ele também uma sociedade natural. Não há sociedade humana que não tenha autoridade. E na comunidade política, comunidade atual, essa autoridade é exercida pelo Estado. Pois bem, como faz então o Estado para atingir o fim da sociedade? Para ajudar a consecução do fim da sociedade, que é o bem comum, o maior bem comum, que é o bem do todo, né, da toda a sociedade. Cada um dos grupos sociais tem também o seu próprio bem de comunidade, que se chama bem comum também. Uma família tem o seu bem comum, que não corresponde exatamente ao bem individual de cada familiar. O clube tem o seu bem comum dele, clube. A universidade, suposto ainda existe a universidade, tem o seu bem comum, etc. Dizer então, a fim de tornar efetiva a consecução do bem comum, cumpre ao Estado ordenar os bens particulares, que são, quais são os bens particulares? Os bens dos indivíduos e os bens dos grupos, harmonizando-os entre si, para a todos ser assegurada uma existência digna. E prossegue. Cabe ao poder político, nessa ordenação política da sociedade, evitar, segundo as exigências da justiça social e da justiça distributiva, o predomínio egoístico de alguns grupos ou de algumas classes sociais que acarrete prejuízo para outros. Eis aí a grave dificuldade que é governar uma sociedade. Muito bem. A ordem natural das sociedades políticas resulta de seu próprio fim, o bem comum, que é o objeto do capítulo seguinte a que José Pedro se dedica. Nós vamos hoje começar esta. Deixa eu só fechar uma coisa aqui, para saber o tempo que eu estou falando, para não cansá-los em demasia. Nós hoje vamos começar a tratar do bem comum, fim do Estado. Esse é um tema extremamente difícil. Eu vou, a propósito, peço licença um minuto para recolher 3 livros aqui, cuja leitura eu vou sugerir aos senhores a propósito desse tema do bem comum. Bom, o bem comum, portanto, é a finalidade de cada grupo social. Quando se fala bem comum, significa dizer que há uma comunidade. Existe um bem pessoal, individual. Existe um bem pessoal comum. Ou seja, o bem comum é tão pessoal, o bem comum e o bem individual são um e outro exatamente pessoais. Ou seja, o bem comum é tão pessoal quanto o bem individual é também pessoal. E o bem comum, nós veremos, sem embargo de o Estado servir ao homem, ou seja, o homem ter primazia sobre o Estado, sem embargo disso, o bem comum é mais relevante que o bem individual. O que não quer dizer, e agora nós vamos iniciar esse tratamento, que o bem comum consista em asfixiar ou suprimir os bens individuais, pura e simplesmente. Este relacionamento é que impõe uma grande dificuldade de análise nesse tema que é realmente complexo, não só na sua teorização, mas também na sua adoção prática, ou seja, o que fazer para atender ao bem comum. Não é preciso ir muito longe. Se me permitirem aqui um exemplo escolar, muito simples, mas a vida muitas vezes ela é cheia desses pequenos exemplos que nos projetam luzes imensas, né? A mãe de família, vamos ver, a doutora Mônica, tem lá que decidir qual horário vai servir, por exemplo, um almoço ou um jantar na sua casa. Então, o desembargador Fábio, meu querido amigo, o marido da doutora Mônica, tem um compromisso em determinado horário. A Maria Eduarda, a filha, e o Bruno, o filho, tem compromisso em outros horários. E cabe, então, a ela organizar tudo para que o almoço saia, ou o jantar saia, num tempo exato, porque faz parte do bem da comunidade que a família se reúna para as refeições.
Nem sempre é fácil encontrar uma solução como essa. Se atender ao bem comum. Cada um deles tem o seu bem individual e cada um, muitas vezes, tem que ceder um tantinho aqui e ali para poder haver a consecução do bem comum. Nós vamos pensar a mesma coisa ocorre na universidade, ocorre no clube, ocorre na comunidade vicinal, ocorre nas várias funções das repartições, dos clubes de leitura, etc. Vai por aí afora. E ocorre também num plano geral da comunidade política. Mas nós estamos vivendo agora exatamente um tempo que de maneira mais aguda estamos vendo essa necessidade de configurar exatamente as diretrizes adequadas para atender ao bem comum. São muitas discussões a propósito disso. Ou seja, num caso brasileiro, por exemplo, o Estado Federal, verificar como é que se comportam os vários níveis dos poderes políticos, das entidades políticas, nacional, federal, União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, para, em uma competência que se diz concorrente, atender aí o melhor possível às exigências nacional, estaduais ou distrital e municipais em relação não só aos cuidados sanitários com a pandemia, mas à sobrevivência econômica de cada uma dessas entidades. Vamos compondo isso. Isso é um quadro que interessa diretamente ao bem comum. Um outro assunto interessante que vem à baila, que mostra bem essas dificuldades de relacionamento, que nós vamos ver, é que o bem comum não é só no campo do Estado, aquilo que se propicia aos bens, sejam corporais, internos ou externos, sejam materiais, portanto externos, sejam, enfim, aqueles que dizem respeito à alimentação, mas os que dizem respeito à fama também, à honra, etc., ou ao nosso vestimento, bens externos, mas, além disso, há uma dimensão, em parte psicológica, psíquica, e em parte espiritual. Isso aí é uma certa imbricação. Isso nos mostra, por exemplo, a questão da vida espiritual. As pessoas não são feitas só de aspectos corporais, não devem estar só preocupadas com a sua saúde corporal. A saúde é um conceito mais amplo, ela envolve também aspectos psicológicos e aspectos espirituais. Então, agora, qual é o problema que se põe concretamente? A necessidade da vida espiritual, muitas vezes no ambiente comunitário. Como relacionar o Estado e a Igreja? A realização de missas públicas e os cuidados sanitários. Tivemos agora aqui na cidade de São Paulo um ato, acho que quase inédito, de um município transformar uma quinta-feira, que é mundialmente um feriado de natureza religiosa, de Corpus Christi, em uma quarta-feira de feriado público, político. É preciso ver, então, quais são os limites do exercício desse poder. Como é que se pode conjugar uma coisa e outra? Na Espanha há uma concordata provavelmente melhor redigida do que a nossa, concordata firmada em 1953 pelo grande Papa, que foi o Papa Pio XII, Papa Pacelli, e o então governante espanhol Francisco Franco. E lá há um dispositivo, salvo engano, no artigo 5º dessa concordata, que diz que não caberá ao Estado modificar ou interferir nos feriados religiosos fixados pelo direito canônico, ou de conformidade com o direito canônico, e muito menos impedir que os fiéis cumpram os deveres de guarda desses dias feriados. No Brasil não há isso na concordata.
Mas o Brasil possui uma norma que garante a liberdade de culto e não se sabe até que ponto isso não é um certo entrave à liberdade de culto ao alterar uma data de festividade religiosa, trazendo para um dia fora do calendário habitual. Por outro lado, há outras coisas que podem ser consideradas e mostram a dificuldade de fixar em concreto, prudencialmente, o bem comum. Caberá ao Estado, provavelmente, adotar medidas sanitárias para o distanciamento social nas aglomerações, incluindo as missas públicas. É razoável que seja assim. Caberá ao Estado, por exemplo, exigir, e provavelmente até fornecer, quando o caso, elementos materiais para a asepsia, por exemplo, o tal do álcool, que dizem que funciona muito bem contra os vírus, etc. Então, parece razoável. Já não será a mesma coisa se o Estado interfere no âmbito da liturgia. Nós vimos ali um decreto aqui no Brasil determinando como ministrar a Sagrada Forma aos fiéis. É evidente que isso é matéria de liturgia, não pode ser objeto de interferência estatal, e menos ainda que o seja por meio de um decreto, que nem lei é. Ou seja, nesse momento, ao lado do estado de defesa e do estado de sítio, criou-se uma coisa chamada estado de calamidade. E com a ideia do estado de calamidade que não está previsto na Constituição, se está admitindo a governança por meio de decretos, quando a mesma Constituição diz que só por meio de lei nós podemos impor deveres, impor obrigações, etc, etc. Será que cabe uma suspensão condicional? Voltamos a tratar do tema no âmbito do bem comum. Por exemplo, uma simples portaria, numa cidade aqui do estado de São Paulo, uma simples portaria de um secretário da Saúde impediu, numa cidade, aliás, muito grande, impediu a realização de missas públicas. Esse é um tema a pensar, não é? Deixemos este assunto apenas para meditação, porque são temas complexos, e prosseguimos aqui para tentar encontrar a ideia do bem comum. Eu vou avançar um pouco o texto e depois vou fazer a indicação aqui de 3 livros que me parecem muito importantes. Conceito de bem comum. José Pedro diz que, referindo-se ao fim do Estado, ou também à prosperidade pública, o que vem a ser o mesmo que o bem comum, Victor Catrain, um grande pensador da moral, no seu livro Filosofia Moralis, enuncia essa definição bastante ampla, que eu lerei devagar, mas que pode ser encontrada até na internet. Diz que o bem comum é o conjunto de condições para que todos os membros orgânicos da sociedade possam alcançar, diretamente e por si, uma felicidade temporal, o quanto possível, completa e subordinada ao fim útil. Entre essas condições, prossegue Catrain, ocupa em primeiro lugar a fruição da ordem jurídica, tal como a estrutura natural da sociedade o postula. Estrutura natural, ou seja, fruição da ordem jurídica, que já dissemos em exposições anteriores, que a lei natural é vigente, ou seja, ela não depende de lei positiva para estar vigorando, tal como a estrutura natural da sociedade o postula, diz Catrain. Segundo lugar, uma abundância suficiente de bens espirituais e materiais necessários para tornar efetiva a referida felicidade e que não possam ser alcançados pela atividade dos particulares. Entre a abundância suficiente de bens espirituais, evidentemente estão, não disse aqui o texto de Catrain, mas certamente se adivinha que aí se encontram, estão os sacramentos, claro. Analisando os diversos elementos dessa definição, diz José Pedro, poderemos considerar a natureza ou essência do bem comum, seu conteúdo e, finalmente, as funções do poder político no desempenho da missão de realizar o bem comum. E aí, então, nós vamos aqui seguir o segundo item desse capítulo, que é o capítulo 3º da obra de Iniciação à Teoria do Estado, e vamos parar aqui porque eu vou indicar os livros e deixamos o resto para quinta-feira.
Diz ele, o bem comum não é um fim em si, mas se subordina ao fim último do homem. Atenção para isso. Agora, entendamos bem. O bem comum, temporal, é superior ao fim individual. Ou seja, o fim individual está supeditado, é subordinado ao bem comum. O bem comum é mais importante do que o fim individual, que não quer dizer supressão, asfixia desse bem comum, desse bem individual, não quer dizer que o bem comum seja ilimitado em relação ao bem individual, nós veremos isso a seu tempo, mas ele é superior. Entretanto, esse bem comum temporal não é um fim em si próprio, ou pelo menos podemos dizer não é o fim último, senão que ele está também, por sua vez, supeditado a um bem superior, que é o fim último do homem. Então, vamos ver como José Pedro trata deste assunto. O homem procura os bens de que carece para a vida a fim de realizar a própria felicidade. Todos os seres tendem à realização de sua natureza. E a natureza do homem é tendente à felicidade. Todos, absolutamente todos os homens buscam a felicidade. Ainda aqueles que atentam contra a própria vida, e nesse momento de epidemia, em que o medo se espalha por toda parte, em que chega a haver traços, efetivamente, de irracionalidade no medo expandido, ou seja, como eu disse outro dia, de certo modo, lamentando, mas não deixa de ter o seu aspecto de contraste, chamado humor de decadência. As pessoas ficam felizes porque alguém não está padecendo da Covid-19, mas de dengue hemorrágica. Oh, que bom, não está sofrendo disso, está sofrendo de outra coisa mais grave. Porque vai se instalando um medo irracional. Mas ainda aqueles que buscam suicídio nesta hora, essa atitude de desespero que muitas vezes leva a tirar a própria vida, ainda esses, quando buscam o suicídio, buscam a própria felicidade. Buscam na mal. Buscam onde ela não se encontra. Mas não há outro modo a não ser buscar a própria felicidade. Ainda aquelas afecções graves da alma, por exemplo, o caso do masoquismo, uma patologia psicológica. Ainda assim, o sofrimento é buscado a título de felicidade. Então, por natureza, nós sempre tendemos a realizar a nossa felicidade. Felicidade completa, diz José Pedro, não é possível neste mundo. E a posse dos bens temporais nunca chegará a satisfazer completamente o homem. Esse é um aspecto interessante da avidez, não é? O homem avaro, ou seja, possuído pelo vício da avareza, ou pelo menos pela disposição da avareza, não se contenta nunca com aquilo que tem. Sempre quer mais. Por mais rico seja, quer sempre mais, sempre mais, sempre mais. E por isso, a satisfação, o conjunto dos bens temporais, o empossamento desses bens temporais, nunca chegará a satisfazer completamente o homem. Só a posse de Deus, eis aí, que é, portanto, o bem infinito, na eterna bem-aventurança, diz José Pedro, dá ao ser humano essa satisfação total e plena. Só Deus pode satisfazer o homem plenamente. Isso é uma explicação, claro. O homem entende por natureza, racional que é, a verdade. E a verdade é Deus. Ou seja, é só essa infinitude da verdade, que se encontra plenamente em Deus, que pode satisfazer a natureza racional do homem. Claro, pois, que aqueles bens temporais não se devem opor com o que não seriam verdadeiros bens. Isso é preciosa esta passagem de José Pedro. Mas facilitar a consecução da finalidade última para a qual fomos todos criados. Isso aí está. Para que um bem temporal seja verdadeiramente bem temporal, ele deve facilitar a busca do homem por sua realização. Realização, como vimos, que só encontra seu termo com a posse de Deus, ou seja, com a visão de Deus. E, portanto, verdadeiramente aquilo que nós chamamos de bens temporais só pode ser, o que significa bens que ajudem o homem à consecução de seu último fim.
Daí que o bem comum resulta, diz ele, das condições exteriores que a sociedade deve proporcionar a seus membros. A paz ou a tranquilidade na ordem, essa expressão conhecida de Santo Agostinho, que diz que a paz é isso, né? A tranquilidade na ordem. A garantia dos direitos de cada um, os bens materiais necessários à própria subsistência, postos ao alcance de todos, etc., isto constitui o bem comum. Mas, prossegue ele, a felicidade é a obra pessoal de cada um de nós. Ou seja, resulta de nossos próprios esforços. Ela depende muito. Ela resulta, de algum modo, dos nossos esforços, dos nossos empenhos. Ela não depende só de nós, mas depende muito de nós. Depende também de nós. A sociedade não pode repartir a felicidade entre seus membros, e nenhuma previdência social pode assegurá-la para o futuro de cada indivíduo. E aí remata José Pedro esse capítulo com uma frase magnífica de Luigi Taparelli d'Azeglio, que diz o seguinte: o bem comum é o bem social externo, coordenado ao interno e subordinado ao eterno. Eu vou repetir. O bem comum é o bem social externo, coordenado ao interno e subordinado ao eterno. Muito boa essa frase de Taparelli d'Azeglio. Muito bem. Vamos ler, então, agora indicar aqui 3 livrinhos, modo de falar livrinhos, de grande valor para o estudo do conceito de bem comum. O primeiro é um livro relativamente novo. Aliás, esse livro que está aqui, está na minha mão, foi de José Pedro. Foi de José Pedro. Ainda está com a letra dele aqui. Salvo engano. Agora, eu mesmo tenho minha dúvida se não é minha letra. Né? Paciência. De Carlos Cardona, La Metafísica del Bien Comum. Editora da Rialp, é uma edição da Rialp, datada de 1966. La Metafísica del Bien Comum, de Carlos Cardona. Que tem outros 2 livros muito interessantes, um deles sobre a diferença entre a metafísica do bem e do mal, um outro sobre a opção intelectual, etc. É muito interessante esse autor. Esse livro é um livro importante também na reunião das teses relativas à obra de São Tomás de Aquino. Metade da obra ele chama de Ordinata Collectio Textum. Olha aqui. Vocês conseguem ver? Então, aqui ele faz isto. Ele vai reunindo vários textos de São Tomás e esses textos estão acompanhados de números laterais e nesses números laterais esses números se remetem ao texto inicial da obra, onde ele faz um resumo da ideia do bem comum, no plano metafísico. Uma obra interessante, que vale a pena ser lida. O segundo livro que eu vou mencionar é de um dos maiores autores contemporâneos, o grande pensador quem conhece a revista e o movimento Itinéraire de Paris, saberá identificar este nome, que na verdade era um pseudônimo, Jean Madiran, nesse livro chamado Les Principes de Totalité, da Nouvelle Edition Latine, um livro que data de 1963. Preciosíssimo. É pequeno, não chega a 100 páginas, tem 91 páginas, mas é magnífico, muito preciso, como quase tudo, ou tudo que escrevia Jean Madiran. Recentemente falecido, morreu faz pouco tempo. E, finalmente, esta preciosidade, que é de La Primauté de Bien commun contre les personnalistes, de Charles de Conan, que foi a obra com que este autor se opôs ao personalismo de Jacques Maritain, tratando exatamente da primazia do primário do bem comum contra o individualismo, digamos assim, sem rebuços, presente na obra de Jacques Maritain. Então, esta obra, que é de 1943, de Quebec, Montreal,
edição da Université Laval e da edição Fide também. Vale muitíssimo a pena. Essa aqui é mais difícil de encontrar do que as outras duas. Eu volto a dizer, esse tema do bem comum é um tema não só difícil do ponto de vista teórico, muito difícil do ponto de vista teórico, mas complicado no plano da prudência política. Saber como fazer para atender ao bem comum em situações concretas. Esse é um tema da prudência, não é um tema doutrinário. E é por isso que é preciso tomar cuidado para que nós, sobretudo na mídia social, hoje em dia, com várias discussões, o que se tem visto é isso, ou seja, a dogmatização de conclusões prudenciais. Eu, por exemplo, não sou médico, não tenho a mínima formação médica, convenci-me lendo alguns estudos, vendo sobretudo o trabalho deste grande médico e pesquisador, grande pensador na área da mal designada vitamina D, não é vitamina, Cícero Gali Coimbra, estudando alguns pronunciamentos do Dr. Osmar Terra, lendo alguns estudos estrangeiros a respeito do assunto, convenci-me de que a hidroxicloroquina deva ser utilizada na primeira fase do, do tratamento aqui da Covid-19. Um fato político, ademais, que está me levando a convencer-me, é que o presidente da mais poderosa das nações do mundo, o presidente Donald Trump, está tomando até em caráter preventivo. Inúmeros países da Europa com resultados magníficos estão adotando a hidroxicloroquina. Então, eu convenci, mas isso é uma opinião desvaliosa, eu não tenho a mínima autoridade a respeito desse assunto. Por igual, acho, já aqui com um pouquinho mais de convicção, de que se nós não permitirmos a abertura das atividades comerciais, nós vamos, na verdade, levar à morte, sobretudo, os mais desvalidos da sociedade. Aqueles que não têm economia, não têm dinheiro em banco para sustentar-se, não? Que dependem muitas vezes de sair à rua no próprio dia para ter o que comer à noite, para alimentar os filhos. Então, portanto, acho excessivas essas medidas. Enfim, eu não tenho poder de decisão sobre isso, mas tenho poder, posso manifestar-me, exprimir o meu pensamento. Já aqui uma opinião um pouquinho mais qualificada do que a anterior, para a qual eu não tenho formação nenhuma para dar opinião. Entretanto, em um e outro caso, seja no caso da admissão do isolamento vertical, de preferência, o isolamento horizontal, ou da mera ideia do distanciamento social, em vez desse isolamento absoluto, ou ainda no caso da hidroxicloroquina, em um e outro caso trata-se de opiniões, meramente opiniões. E isso tem que ser tratado como tal. Ou seja, não tem um estatuto gnoseológico de dogma. O que nós temos visto hoje na rede é que há pessoas que tratam deste assunto como se fosse, primeiro, tratando isso como se fosse evidências. É evidente que é assim. Não é nada evidente. Nada evidente. Não é evidente. Ou exigindo, por exemplo, do status epistemológico das ciências, certeza metafísica. Ciência experimental, por definição, não leva a certezas metafísicas. Querer assentar conclusões de ciência experimental, de ciência experiencial, em fundamentos diretamente metafísicos, as conclusões são metafísicas, são dotadas ou revestidas de certeza metafísica, é equívoco manifesto. Então, o que nós temos visto aqui é que muitas vezes as certas afecções da alma, entre elas o medo, que é uma paixão, vai levando a perda de a um certo obscurecimento, a uma certa tendência equivocada nas conclusões. Gente muito boa,
padecendo de nosofobia, porque esse é o grande problema dos nossos tempos, verdadeira nosofobia, medo de doença, e medo de uma doença específica, vai levando com que as conclusões frequentemente não sejam adequadas. Então, aqui nós temos que pensar exatamente com sensatez. Né? São adoções de política prudencial. Política prudencial é que deve levar a determinadas conclusões, são sempre conclusões prováveis, como é próprio de todo o silogismo prudencial, e não soluções dogmáticas, absolutas, de silogismos categóricos. Então é preciso uma certa cautela, até para que nós, todos, com mansidão, possamos persuadir e encontrar as melhores soluções. Muitas vezes tendo que retroceder nos caminhos adotados. Não é? Então, nesse momento, convém que nós, que tratamos aqui de fazer um estudo de natureza intelectual, não é? Tenhamos muita tranquilidade, muita sensatez em não confundir simples opiniões com verdades apolíticas, dogmáticas, enfim, para não recairmos no chamado doutrinarismo, que poderíamos dizer de outro modo ideologismo, e muitas vezes fruto de afecções passionais, nesse momento de afecções ligadas diretamente ao tema do medo. Muito bem, nós então prosseguiremos na quinta-feira, se Deus permitir, neste tema, ainda excursionando aí pelo pensamento desse grande professor, Dr. Zé Pedro Galvão de Souza. E hoje eu os convido, não sei se a Laura conseguiu postar aqui no endereço de onde haverá esta live hoje à noite sobre José Pedro, promovida pelo grupo Veredas. Se não, eu próprio daqui a pouco posto o banner aqui nesta mesma página. Novamente eu quero, então, ao despedir-me aqui, agradecer a presidente da Noreg do Paraná, a doutora Mônica Tallavecchia, pelo apoio que a Noreg dá a essas nossas reuniões, elaborando com muito zelo o banner eletrônico, divulgando pelo WhatsApp, pelo Facebook, esses nossos encontros. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Tiago Bana Franco, ao doutor Fausto Mota, a Laura Porto, a doutora Amanda Gil e ao conde Júlio Chagas, diretores da editorial Lepanto, ao doutor Gustavo Baretieri, ao doutor Eduardo Amadei, a professora Isabela Bicalho, que em vez de ficar curtindo os pais, fica assistindo aula aqui, doutora professora Isabela. É hora de ficar ao lado dos pais. Meus cumprimentos à dona Marilena e ao senhor Wilson, por favor, Isabela. A estimada Cátia Jonas Dias, Dr. Gisilã Alves, Dr. João Paulo Silveira dos Santos, Dr. Jefferson Canachiro. Doutora Mônica, muito obrigado pela indicação aí dos lugares eletrônicos para aquisição dos meus livrinhos, a Lepanto Editorial e a Amazon.com. Maria Isabel Dipp. Muito bem, minha saudação ao meu netinho Joaquim. O Joaquim é meu neto mais novo. Eu tenho 3 netinhos, o Ricardo, o Matheus e o Joaquim, que é o mais novinho. E está fazendo falta. Doutora Núria Fabres, doutora Vanusa Ruda, doutor Renato Lana, digno presidente do Colégio Notarial do Brasil, que outro dia se preocupou com a minha saúde. Muito obrigado, doutor Renato. Vou começar a tomar a vitamina, muito obrigado. Novamente a doutora Núria Fabres. Doutora Núria, filha de um grande editor. Doutor Sérgio Fabres é realmente um grande editor. A cultura brasileira deve muitíssimo a ele. Maria Eduarda. Muito bem. Maria Eduarda de Macedo Della Vecchia. Mencionei o nome dessa belíssima moça aqui no início da aula. Doutor Eric Bezerra. A doutora Cátia Jones acabou de postar aqui o link do YouTube, onde o Grupo Veredas transmitirá hoje. Eu quero crer, não sei se é 8h30 ou 9 horas essa aula. Vamos ver, acho que é 9 horas. Desembargador Fábio, um grande orgulho, ao mesmo tempo
um constrangimento tê-lo aqui com a sua autoridade assistindo essas minhas pequenas exposições. Às 21 horas, disse aqui a doutora Cátia. Muito obrigado. Também o doutor Bruno Magalhães indica aqui o YouTube, o resgate do naturalismo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a vida de José Pedro. E eu quero contar alguns episódios da vida dele, sabe? Algumas coisas interessantes a respeito dele que pouca gente sabe. E agora que estamos recuperando o pensamento dele. Interessante. Tanto tempo depois da morte dele, renasce no Brasil o interesse pela obra de José Pedro. Ainda hoje eu assistia pela manhã, ouvia pela manhã, uma entrevista do psiquiatra Dr. Ítalo Marcilli, que está aí cotado para ser ministro da Saúde, concedida ao canal Terça Livre, lá da Alan dos Santos. Uma entrevista interessantíssima, interessantíssima. E está no YouTube. E o Alan se refere exatamente à circunstância de que ele não conseguia, a seu ver, entender como é possível que alguém formado na área jurídica brasileira não conheça a obra de José Pedro. Tamanha a importância dessa obra e que passou, nos últimos tempos, um tantinho despercebida. Mas assim é, temos que ter paciência. Dr. Fábio Lebrun, muito obrigado. Meu estimadíssimo amigo José Roberto Leme Alves de Oliveira, grande nome daqui do estado de São Paulo, um magistrado de grande valor, um intelectual importante aqui entre nós. Muito obrigado a todos e, se Deus permitir, nos vemos novamente na quinta-feira e, se for possível, hoje à noite, para tratarmos um pouquinho do resgate do naturalismo com a retomada do pensamento de José Pedro. Muito obrigado.